Olá, professores! Feliz Ano Novo para todo mundo, né? Sejam todos muito bem-vindos aí ao retorno escolar. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí as férias, né? E hoje a gente está aí na Semana do Planejamento e a gente vai tratar um pouquinho ao longo aí desses 5 dias sobre o programa do ensino integral, né? A gente vai falar alguns temas importantes aí. Queria aproveitar e já dar as boas-vindas, né? Porque a gente tem aí nesse programa esse ano mais de 2.000 escolas que aderiram ao programa também, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Gisele Teles, formadora EFAP. Eu estou vestindo uma blusa branca, uma saia azul marinho, tenho mais ou menos aí 1,60 m, sou branca e estou com um cabelo de rabo de cavalo. E quem vai apresentar comigo aí essa formação hoje é o Renan Vasconcelos. Seja muito bem-vindo, Renan. Olá, Gi, muito obrigado. Bom dia para todo mundo, boa tarde, né? Todo mundo esteja animado com essa semana, com essas voltas às aulas. Como a Gi falou, meu nome é Renan Vasconcelos, sou um dos formadores EFAP aqui. Estou com uma blusa verde, uma calça preta, apesar de vocês não estarem vendo, porque tem a bancada, mas está tudo certo. Tenho cabelo preto, tá amarrado no rabo de cavalo. Minha mãe disse que eu sou bonito, mas eu não acredito muito. Mas vamos lá. Não, é bonito sim, Renan. Tudo bem, gente. Então, para começar aí um pouquinho, né, hoje a gente vai começar bem assim... Hoje, que é o primeiro dia, e amanhã, a nossa formação ela vai ser mais lenta. A gente vai começar com calma, falando dos princípios e das premissas do PEI, né? Então, as escolas que já estão no programa, talvez possa parecer um pouquinho cansativo e tal, mas é sempre bom a gente relembrar. E na quarta e no quinto dia, né, que é na sexta e na segunda-feira, a gente vai colocar aí alguns outros temas importantes do PEI e a gente vai dar uma acelerada, tá bom? Para cumprir aí todo o cronograma do planejamento. Tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre o modelo pedagógico, né, do programa do ensino integral. Aqui a gente tem a agenda para vocês darem uma olhadinha, né? Então hoje é o modelo pedagógico. Amanhã, dia 27 de janeiro, a gente vai falar sobre o modelo de gestão. Na sexta-feira, dia 28 de janeiro, a agenda e alinhamentos é o que a gente vai tratar. E no quarto dia, né, que é segunda-feira, dia 31, PDCA e checklist, ok? Lembrando que todos são este mesmo horário, tá, pessoal? A gente vai mudar algumas pessoas formadores, mas todos os dias das 2 às 3 da tarde, tá bom? E eu vou continuar com vocês até segunda-feira, mas sempre vai ter aí alguém novo da equipe PEI comigo pra gente apresentar pra vocês aí essas formações, tudo bem? Muito bem, então. Próximo slide de produção, então, na tela, por favor. A gente vai falar, então, agora um pouquinho dos objetivos, né, dessa formação. Então, qual que é o objetivo aí de a gente trabalhar o modelo PEI? Compreender, né, como é que é esse modelo pedagógico aí que se desenvolve nas unidades escolares, no caso do programa do ensino integral. Né, o que tem nesse modelo pedagógico que é importante que a gente consiga trabalhar aí nessas PEIs, ok? O próximo slide, a gente tem já um próprio objetivo do modelo pedagógico, né? Para que serve o modelo pedagógico, então? Essa frase foi retirada, inclusive, aí do caderno de gestor, né? Quem quiser já pode escrevendo aí no chat, quem já deu uma olhada no caderno de gestor, quem já viu alguma coisinha, pra gente já ter uma ideia, né? O que vocês já sabem e o que vocês não sabem. Mas o que ele diz aí no caderno é o seguinte: o objetivo do modelo pedagógico é servir como parâmetro para a elaboração e para o desenvolvimento das ações pedagógicas na escola. Então, todas as ações que a gente vai trabalhar na nossa escola, é muito importante que elas estejam totalmente alinhadas com o modelo pedagógico. Por isso que, assim, mesmo as escolas que já são PEIs, né, é importante a gente sempre relembrar aí esses princípios, né? O modelo pedagógico, ele é dividido aí em 4 princípios que a gente vai saber agora e a gente vai destrinchar um por um aí nessa live de hoje com vocês, tá bom? Então, próximo slide de produção, por favor. A gente tem aí os 4 princípios do modelo pedagógico aí do programa do ensino integral. O primeiro princípio, pedagogia da presença. O segundo, protagonismo juvenil. Terceiro, educação interdimensional. E o quarto, os 4 pilares da educação do século XXI, certo? Hoje a gente vai tratar exclusivamente desses 4 princípios, um a um, mas ao invés de eu ficar aqui, eu e o Renan, né, explicando para vocês um por um e ficar uma coisa meio chata, né, a gente quer saber de vocês, o que vocês entendem primeiro aí de cada um desses princípios pra gente conseguir aí fazer um bate-bola, né, um jogo de bola. Então vamos lá, pessoal. No próximo slide para vocês aí na tela, tem uma perguntinha, deixa eu ver se é esse mesmo. Muito bem.
Então, contem pra gente aqui, ó. Professores principalmente que já estão na PEN, né, para ajudar, mas os que ainda não estão, que estão ingressando esse ano também, vamos pensar junto. Cite ações que representam a pedagogia da presença diariamente no ambiente escolar. Como que a gente pode trabalhar esse primeiro princípio, que é a pedagogia da presença, né? Então, vamos dar alguns exemplos aí pra gente, escrevam aí no chat, a gente vai estar acompanhando. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês pensarem, tá bom? Então, 3 minutos. Sejam todos... Gente, como todo mundo sabe, aqui o chat bomba, então a gente fez uma seleção, ó, infelizmente não vai dar para ler de todo mundo, né? Nossa, engasguei feio agora, mas não tem problema. Eu não vou conseguir ler de todo mundo, mas eu vou ler alguns que eu peguei rapidinho aqui.
Mas antes de falar sobre o que vocês apontaram, eu queria pedir para a Karina colocar o link do nosso site aqui no chat. Esse site, ele tem todos esses materiais que nós vamos nos referir durante a semana, ele tem lá os cursos também, tem o novo slogan, vamos dizer assim, novo flyer do programa Ensino Integral, e é bom vocês estarem atentos, então dê uma consultadinha lá. Então vamos agora ao que interessa, né? A pergunta da Gisele foi o seguinte: cite ações que representam a pedagogia da presença diariamente no ambiente escolar. E aí vários professores, logo no começo, lembraram da tutoria, da busca ativa, que foi o caso, por exemplo, da tutoria da Roseli, do Silas, a busca ativa, quem lembrou foi a professora Luciana, professora Tânia falou de busca ativa. Teve uma professora também, Thaís, de Godoy, se eu não me engano, porque o sobrenome aqui não dá para aparecer, que ela falou receber os alunos, acolhimento na entrada, no intervalo. O professor Silas também, de novo, ele falou o seguinte: fazer as refeições juntos com um olhar atento. Professora Sandra Pereira falou escuta, orientação, tutoria, proximidade crítica na relação professor-estudante. Ela é do PEI Orlando, da DE de Osasco. E professor Fabiano, estabelecer metas e objetivos junto com os estudantes. Então são vários aqui, está bombando, Gi. É tão gostoso ficar lendo aqui e vendo essa interação que eu não queria parar de ler, mas a gente tem tempo, né? Não, tá certo. Tá ótimo, professores, é isso mesmo então, né? Acolhimento, tutoria, busca ativa que vocês comentaram. E é importante também a gente lembrar que a gente precisa falar com os nossos alunos chamando pelo nome, né? Tem muitas escolas que às vezes tem tanto aluno que a gente pensa faz a chamada pelo número e tudo mais, isso não é legal, né? Então, conversar com os estudantes, conseguir perceber nas aulas, né? Se tem algum estudante que está um pouco apático, né? Que se merece alguma atenção especial, perceber o que está acontecendo, certo? Conversar quando necessário. Então, é muito importante que os professores eles participem aí da vida do estudante dentro da escola, dentro da unidade escolar, tá bom? Essa é a ideia. Posso trazer mais uma interação? Claro. Gente, eu fico olhando aqui, dá vontade de falar. A professora Tereza diz o seguinte: é estar presente, conhecendo a realidade e o projeto de vida do estudante e, ao mesmo tempo, saber se distanciar quando necessário. É bem isso, Tereza. Exatamente, exatamente. Antes de continuar, eu só queria também dar um aviso. O Renan comentou, né, que vocês receberam aí o link do site do programa do Ensino Integral. A gente, no final dessa formação, a gente vai deixar também um QR Code para vocês. Então, quem quiser aí depois apontar o celular também, fica tranquilo, mas já está aí no chat para vocês, tá bom? Muito bem, então. Vamos para a definição oficial aí, né, que está nos documentos, que inclusive a gente consegue encontrar nesse site para vocês. No próximo slide, então, por favor. A gente tem aí a definição específica de pedagogia da presença, mas todo mundo aí já mandou muito bem, né? Então, é uma prática planejada e intencional, né? Em que todos os profissionais exercem uma proximidade positiva na convivência com os estudantes. Então, a gente precisa sempre pensar nessa estratégia, né? Pensar em algo intencional e planejado, né? Na hora que a gente está fazendo aí a pedagogia da presença. Acho que ficou muito claro esse primeiro princípio, né, Renan? Com certeza. Vamos lá? Eu acho que ficou bem bacana. Tem um professor aqui que ele diz: qual o momento para ser realizada? Na verdade, eu acredito que todos os momentos a gente precisa estar olhando. É claro, a gente não vai ter 100% da parte da intencionalidade, mas a pedagogia da presença ela tem que estar constantemente na nossa vida. Um olhar atento é sempre muito importante. Sim, por isso que ela é um princípio, né? Porque ela tem que nortear aí todo o desenvolvimento aí, todo o nosso planejamento aí durante o ano letivo, tá bom? Agora, então, a gente vai para o segundo princípio aí, e o segundo princípio que a gente vai trabalhar é o protagonismo juvenil. Então, a gente também tem aí uma perguntinha para vocês no chat sobre ele. Então, na tela, por favor. Como o protagonismo juvenil pode ser envolvido nas ações do planejamento? Opa, na verdade, desculpa. Como o protagonismo juvenil pode ser desenvolvido pelos educadores nas ações do programa do ensino integral? Falha minha, pessoal, perdoe. Então, também aí 3 minutinhos no chat para vocês. E a gente volta daqui a pouquinho, tá bom?
Olá, pessoal. Bem-vindos. De novo, o chat está bombando. Isso é muito bacana e muito gratificante para nós que escrevemos essa pauta. Pessoal, eu tenho um problema com nomes, então se eu errar os nomes, me perdoe. Não façam com os seus estudantes o que eu faço comigo, tá, gente? Não, olha a pedagogia da presença, mas é que aqui eu me atrapalho. Mas aqui eu vou começar com da Wanda, se eu não estiver enganado. Ela falou que é uma liberdade com responsabilidade. Acontece em vários momentos. Exemplo, aula de letiva, clubes juvenis, grêmio estudantil, líder de turma. Professora Ana Paula diz uma possibilidade por meio dos clubes juvenis. Professora Maria Aparecida, cumplicidade com todas da família, com o aprendizado das crianças. Professor Alexandro falou construção de projetos sendo o aluno o protagonista. Professora Eunice, empatia. Professora Andréa falou projetos e metodologias ativas. Professora Maria, dando autonomia, acreditando no estudante. Professora Cláudia, auxiliando no seu desenvolvimento social, autonomia, colaboração, empatia para que ele seja ativo e também cooperativo. Professor Elton, autonomia e responsabilidade no processo de ensino e aprendizagem. E professora Tânia, toda a autonomia que damos ao estudante, estamos entregando ao protagonismo nas mãos dele. Essas foram algumas contribuições aqui que saltaram nos olhos, gente. Muito obrigado. Excelente, Renan. Muito bem, professores. Vocês realmente entenderam aí, a gente fala bastante de protagonismo, né? E vocês vão ver que no programa de ensino integral a gente fala muito mais ainda aí sobre protagonismo juvenil. Os exemplos que vocês falaram são todos esses mesmos. Eu destaco aqui a metodologia ativa, né? A gente sempre tem que pensar, como a gente está pensando aí no planejamento, a gente vai planejar o ano letivo, né, com os nossos estudantes. É interessante a gente sempre colocar aí no nosso plano de aula e tal, metodologias ativas que tem o aluno aí com um centro das aprendizagens, então isso desenvolve bastante aí o protagonismo. Os clubes juvenis, como vocês falaram, as eletivas, enfim, também sempre ajudam bastante, né? Então é um conjunto de ideias, né, de ações que a gente tem que desenvolver que ajudam aí nesse processo, não é apenas uma, tá? Eu vou colocar a definição correta aí que a gente tem nos documentos para depois chamar a atenção que o protagonismo a gente está vendo aqui como princípio, né? Mas a gente vai ver também nas outras formações que o protagonismo no programa de ensino integral ele também é considerado uma premissa e ele também é considerado uma metodologia, tá? Mas hoje a gente vai focar no princípio para não confundir aí todo mundo. Enquanto vai pondo aí na tela, eu vou só ler o da Ana Lúcia, porque ela mandou um monte de carinha pra gente e pediu pra gente ler os comentários dela. Tá bom. Autonomia, liderança, grêmios, projetos, clubes. Então tá lido, Ana Lúcia. Pronto, pessoal. Então na tela, por favor, Paulo. Aí. Então vamos lá. Protagonismo juvenil. O protagonismo juvenil envolve ações que estimulam o jovem a se posicionar proativamente na busca de soluções, bem como a implementação dessas soluções. Ele só não pensa, né, numa solução possível, mas como ele também implementa, né, nos âmbitos individual e coletivo, assumindo assim responsabilidades inerentes ao ser autônomo, solidário e competente. Responsabilidades também eu vi que foi bastante comentado aí no chat aí que o Renan estava lendo pra gente, certo? Então acho que também, né, pessoal, ficou bem claro. Pode voltar a câmera para mim, produção. Eu acho que ficou bem claro, então, aí, esse segundo princípio, né? Protagonismo juvenil. Então, a gente viu aí pedagogia da presença, protagonismo juvenil. Agora, a gente vai para o terceiro princípio. O terceiro princípio, também tem aí uma pergunta para vocês na tela agora. O que é educação interdimensional para você, professor? Vamos pensar junto aí, o que vem na sua cabeça quando a gente está falando sobre educação interdimensional? Então, aí... 3 minutinhos também, produção.
Sejam bem-vindos de volta para darmos continuidade. A professora Thaís... Não, desculpa, gente. Antes disso... A professora Laís, não é Thaís, a Laís. Ela falou para disponibilizar o PPT. Todo esse material, junto com a gravação, ela está indo para o repositório, tá, pessoal? Então não se preocupe que ela vai ter reprises durante a semana, hoje à noite, se eu não me engano, tem reprise. Mas todo esse material ele está no repositório, tá? Então vamos continuar agora com as respostas. Então agora a professora Thaís mesmo, ela disse que trabalhar o todo com o estudante, mostrando a relação entre tudo. O professor Ivan é a educação que consegue envolver os estudantes em todas as suas dimensões, emocional, acadêmica, pessoal. Professora Teresa diz que representa a busca da interação entre as diferentes dimensões construtivas do ser humano nos processos formativos que ele vivencia na escola ou em outros espaços educativos. Professora Rita de Cássia é quando você desenvolve todas as dimensões dos estudantes, ou seja, cognitiva, física, emocional, transcendendo a todas as dimensões. E professora Maria José, educação que envolve comunidade, família, todas as disciplinas unidas. E tem professora Silvânia também, emoções, humanização, habilidades voltadas ao ser humano. Também o chat bombom, mas essas foram algumas que já mais destacaram. Então... Excelente, Renan. Muito bem, professores, é isso mesmo. Eu vou explicar para vocês, então, aí o que é a educação interdimensional. Depois a gente vai fazer mais uma interação que eu acabei de pensar aqui, que eu acho que vale super a pena para a gente pensar em ações, já que vocês responderam, né? Quais ações que a gente pode pensar aí no nosso planejamento que englobe aí essa educação interdimensional, né? O que a gente pode trabalhar que vai ajudar nesse sentido, tá? Mas antes, vamos então aí à explicação do documento. Então, no slide, a gente tem aí o desenvolvimento em equilíbrio das dimensões constituintes do ser humano, que é o que vocês estavam comentando, né? De acordo com o currículo paulista, existem 4 dimensões a serem consideradas. Então, a gente tem aí a racionalidade, a afetividade, a impulsividade, né, corporeidade e tudo mais, e a transcendência, né, pessoal? Então, onde que a gente pode colocar essas dimensões do nosso planejamento, né? Na verdade, o que poderia nos ajudar, né, a trabalhar essa educação interdimensional, tá? Eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês pensarem, né? Já que nessa semana vocês vão começar a pensar aí nas tarefas, né, nas formações, nas aulas, enfim, que vocês vão preparar para os estudantes. Então é muito importante inserir esse princípio aí no planejamento das aulas, por isso que a gente vai comentar agora, tá? Então 3 minutinhos para vocês.
E aí pegaram, a Gisele pegou vocês de surpresa, né, gente? Até nossa. Tava até procurando, né? Eu vi alguns professores comentando, mas cadê a pergunta e tal? Eu tava falando. Mas é bem isso, gente. Às vezes a gente dá a louca aqui, a gente pergunta pra vocês, porque a gente gosta de saber. Mas então, gente, eu vou ler de novo. Eu já li um comentário dessa professora. Eu chamei ela de Ana Paula, mas agora tem um I na frente, eu reparei. Então, eu acho que é Ana Paula, tá bom? Ela falou afetividade e acolhimento. Professor Jorge falou projetos. Professora Giza falou metodologias ativas, acionando o protagonismo dos estudantes. Professor Roberto falou roda de conversa, rotações por estações e outras metodologias ativas. O professor Alexandro falou do protagonismo do aluno e indispensável na elaboração dos projetos. Essas são algumas contribuições, Gi. Ah, legal. Eu quero também ler mais uma que eu estava também acompanhando o chat com vocês, pessoal. É do professor Hudson, se não me engano. Ele escreveu assim, ó. Ele é da PEI Olímpia Falsi. Ele escreveu processo de ensino que vai além do ensino clássico da sala de aula. Os espaços escolares como um todo e o entorno dela podem e devem servir como ferramentas para levar o estudante a pensar e aprender através da união de outras disciplinas, né, os componentes curriculares. Uma educação 360, emocional e cognitivo. Era aí que eu queria chegar com vocês, né? Óbvio, metodologia ativa, acolhimento, né, rodas de conversa, todas são muito importantes também. Mas a metodologia ela ajuda principalmente aí no protagonismo, né? No caso da educação interdimensional, o que vai ajudar a gente bastante a planejar as nossas aulas, né, é o desenvolvimento das competências socioemocionais. Certo? Por quê? Porque a gente tem aquelas competências, por exemplo, curiosidade para aprender, né? Que a gente joga um pouquinho nessa parte de racionalidade que a gente colocou no slide para vocês. Aquela foco, organização também entra nesse sentido. A gente tem aquelas mais relacionadas à amabilidade, que vem nessa parte da educação interdimensional, da parte afetiva, certo? E assim por diante. Então, o desenvolvimento das competências socioemocionais, que a gente fez aí um grande trabalho, né? Ao longo de 2021 aí, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, ele vai ajudar bastante também a gente a pensar em ações mais concretas para conseguir desenvolver esse princípio, certo? Essa é a ideia, tá bom? Muito bem, então vamos aí para o nosso último princípio do dia, né? Deixa eu falar, vai. Pode falar, o Renan sempre me interrompe no final. Fala, Renan. Não, é que a Producineia pediu para dar um oi para a turma do PEI Benjamin Constante. Oi, pessoal, vocês estão aqui, viu? Pronto. Então, muito bem, pessoal. Então, no próximo slide aí, a gente vai falar um pouquinho, já tinha passado aí na tela, né? A gente já colocou uma prévia para vocês, né? Sobre o próximo princípio. Próximo slide, por favor. Os 4 pilares para a educação do século XXI. Esse é o nosso quarto e último princípio do modelo pedagógico, que é muito interessante aí ficar muito claro na cabeça de vocês, tá bom? Então, o que diz esse princípio, né? Que as ações pedagógicas planejadas para relacionar práticas sociais, cognitivas, produtivas e promover o autoconhecimento. Essa é a ideia aí dos 4 pilares. A gente pensar em ações, né, pedagógicas que sejam planejadas, que a gente consiga atingir aí esses objetivos. Então, a ideia é aprender a conviver, certo? Aí, no caso, a gente pode relacionar principalmente aí ao social, né? O socioemocional vem aí um pouquinho nesse sentido, em um dos pilares, digamos assim. O aprender a conhecer, que aí a gente joga mais para a questão cognitiva, né? O desenvolvimento das habilidades e tal, que a gente trabalha aí com os nossos componentes curriculares. O aprender a fazer, que tem mais a ver aí com as questões produtivas. O mão na massa, que as metodologias ativas ajudam bastante a gente aí a estruturar esse pilar aí da educação, certo? E o último pilar aí, aprender a ser, né? Que aí o estudante, a partir do desenvolvimento dos outros, ele consegue atingir o seu autoconhecimento. Competências socioemocionais ajudam também bastante nisso. Tutoria a gente vai ver também que ajuda bastante, mas enfim, é muito importante aí que vocês tenham em mente esses 4 pilares também como princípios para o modelo pedagógico aí do programa do ensino integral. E para a gente aí sedimentar também esse princípio, a gente também vai fazer uma interação com vocês. Na tela aí tem a pergunta. Então vamos lá, pessoal.
Como desenvolver os 4 pilares para a educação nas ações do planejamento? É a mesma história, né? Em todos aí a gente tentou trazer ações práticas, né? Para vocês pensarem, legal, os princípios são legais e tal, eu entendi, mas como que eu aplico isso na prática, né? Como eu coloco isso? Depois vocês, as P's novas, né, vão ver que a gente tem aí os instrumentos de gestão, né? Então a gente tem o guia de aprendizagem, o plano de ação, o programa de ação, e em todos esses documentos, todos esses instrumentos, a gente tem que conseguir enxergar os 4 princípios, tá bom? Então, vou deixar na tela aí a perguntinha para vocês. Essa aí, como são 4 pilares, né, eu vou dar 5 minutinhos para vocês, tá bom, pessoal? Wear pretty clothes and pretty shoes.
Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu vou começar com a professora Vanderly, que ela falou que eu sou muito fofo, tá? E consigo transmitir o conhecimento, gostei disso. Mas vamos parar de brincadeira, gente. Vamos lá, a professora Maria do Carmo diz o seguinte, ela é do PEI Comendador Toshimaru, se eu falei certo, tá? Ensino aprendizado voltado para a absorção dos conhecimentos, tendo como objetivo a preocupação de quem ensina, ensinando a pensar, saber comunicar-se, pesquisar e ter o raciocínio lógico. Aí pediu para ler o comentário também. Professora Solange falou metodologias ativas. Professora Edmara falou através de projetos. Professora Nancy falou ter prazer em aprender, galgar e compreender o conhecimento. Professora Rosana, ações planejadas. Professora Maria Regina, os 4 pilares abrangem todos os princípios, isto é, as atividades de sala de aula desenvolvem-se a afetividade, o cognitivo, o emocional e as atividades que juntas formam o aluno autônomo. Professor vou falar Geno, gente, não sei, desculpa. Trabalhar a interação com a intervenção na elaboração do protagonismo, estimular os estudantes estratégias que desenvolva ele na educação, professora Sandra falou. Gente, são milhões de mensagens, não vou conseguir dar conta. Mas eu tenho... E outra coisa que eu queria falar, gente, eu tenho recebido aqui já fotos, bem bacana essa disponibilização que algumas escolas fizeram, Gi. Eles estão mandando fotos aqui no meu WhatsApp, pessoal, que eles se juntaram todos, puseram num telão e tá todo mundo assistindo a gente pelo telão. Então, boa criatividade, gente, muito obrigado por essa ideia. Em vez de ficar no celular, isso é bem mais produtivo, que aí depois vocês conseguem comentar entre vocês para resumir e mandar pra gente. Bacana essa ideia. Muito bom. É isso mesmo, gente. Então, assim, na verdade, os 4 pilares da educação, ele acaba englobando todos os outros, né, princípios que a gente comentou aqui. A gente tem até uma figurinha na tela, por favor, produção, que ela meio que resume isso, né? Se a gente perceber, todos os princípios, eles estão conectados, né? Eles estão interligados, um complementa o outro, né? E os 4 pilares da educação, as ações que a gente pode tomar, né, práticas para contemplar os 4 pilares, é justamente as ações que a gente já trabalhou aí desenvolvendo a pedagogia da presença, o protagonismo juvenil, a educação interdimensional. Então, metodologias ativas, que foi muito bem comentado aí por vocês, a ideia de trabalhar o socioemocional, né, o desenvolvimento das competências socioemocionais em paralelo aí, em conjunto com o desenvolvimento das competências cognitivas e assim por diante, né? Os componentes do Inova, eles ajudam bastante também a gente contemplar aí todos esses princípios, né, na nossa sala de aula. Enfim, tudo que vocês comentaram, que o Renan ficou falando aqui, não vou repetir, né, a não ser chata. Mas enfim, essa é a ideia aí desse último princípio, tá bom? Pra gente fechar, a gente tá chegando aí no finalzinho, né? Hoje foi rápido, né, a live, Renan? Então, eu queria passar para vocês aqui a avaliação do dia, tá? A gente sabe que vocês aí têm uma programação bem densa agora no final da tarde, já tiveram pela manhã, né? Então, se vocês puderem, a gente vai deixar esse minutinho proposital hoje para vocês conseguirem usar esse tempo para fazer essa avaliação e não comprometer o tempo de vocês. Então, quem puder, tá na tela, vai ficar aí, a gente vai deixar uns 2 minutinhos na tela para vocês apontarem o celular, já que o Renan falou, né, que tem gente aí olhando no telão e tudo mais, e se puderem já fazer a avaliação desse dia pra gente já receber o feedback. Quem puder também comentar aqui no chat, né, o feedback, assim, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês gostariam, né, que a gente abordasse aí, que a gente pode, dependendo do assunto, trazer aí para as próximas formações aí do planejamento, tá bom? Mas é importante que, além, né, quem puder, claro, escrever no chat agora é bem legal, mas quem puder colocar aí o celular, né, e responder esse QR Code pra gente, a gente agradece imensamente, tá? Então, vou deixar inclusive até 1 minutinho, pode até colocar musiquinha, produção, para eles olharem aí na tela o slide. I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eye.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Vou ler algumas coisas que colocaram. Vou começar, sem querer, eu peguei uma de uma amiga minha, que é a Regina, de Ourinhos. Ela falou que foi muito boa e muito produtiva a formação de hoje. A Vera Lúcia falou que obrigada pela atenção e dedicação de vocês. Foi bastante produtivo e positivo. Este item contribuiu muito para a formação. Obrigado. Lembrando, gente, que... Primeiro eu queria pedir desculpa para vocês, a gente acabou colocando só o link na tela, por isso que não mandou para vocês. Mas a gente vai consertar isso nas formações de amanhã, sexta e segunda, a gente manda o link para vocês aqui no chat também, tá? Então pedir essa desculpa. E depois, queria agradecer também todas essas contribuições, a maioria do pessoal está falando que foi muito bom, mas o mais produtivo é vocês que colocaram pra gente, tá? Nós só colocamos algumas perguntas, instigamos vocês, né, Gi? Mas quem mais colocou e quem mais contribuiu foram vocês mesmos. E queria lembrar que essa formação ela é um pouquinho mais genérica, né? Mas ela é muito importante porque a gente tem várias escolas novas. Atualmente a gente está com mais de 2.000 escolas do programa Ensino Integral na rede. Já temos 100% de diretoria de ensino somente com escolas PEIs. Então, acho que isso foi uma formação. E também aprofundar, né? Exatamente, recapitular e aprofundar. Você falou tudo, Gi, não preciso nem complementar mais. Não, passa a palavra. Não, é isso mesmo, gente. Então, a gente começou realmente aí lá do beabá mesmo, né, por conta disso, mas é sempre importante aí a gente recapitular os princípios, tá? No próximo slide, pessoal, a gente tem aí um Saiba Mais. O Renan já passou para vocês, né? Acho que já está até aí no chat, né? O link do site do Ensino Integral. Mas aqui a gente também deixa um QR Code, tá? O link aí embaixo também. Como o Renan comentou, essa formação inteira vai ficar disponível no repositório, então se vocês quiserem acessar depois. Mas o mais importante, a gente vai ver se a gente consegue mostrar o site para vocês aqui na próxima formação. Mas assim, qualquer dúvida, né? Queria aprofundar alguma coisa que eu não entendi. Tem cursos lá, então vocês podem dar uma olhada, né? Tem vários cursos do PEI direcionados aí exclusivamente aí para o programa do Ensino Integral. Então vale a pena quem ainda não fez, né? Fazer aí alguns dos cursos. Tem os cadernos de referências, no caso aqui, a maior parte do que a gente desenvolveu está no caderno do gestor, né? Apesar de estar escrito caderno do gestor, né? Professores fiquem à vontade também para querer dar uma olhadinha, correto? Correto. Não, só para pedir, Karina, né? Coloca de novo o link para a gente, por favor, no chat que o pessoal está pedindo. E lembrando que todos os cursos do programa Ensino Integral, que são 7 ao todo da nossa trilha, eles estão com inscrição aberta, tá, pessoal? Então vale a pena consultar, fazer, principalmente as escolas novas, é legal fazer os cursos. Tem a data até quando ela fica aberta? Ela vai ficar aberta até junho. Ótimo. Tá. Hoje. Fica tranquilo, eles podem fazer, mas a gente vai fazer em turmações diferentes. Mas então, quem quiser, vai fazendo agora, porque o prazo de encerramento é o mesmo. É lá dia 20 de junho, se eu não me engano, o encerramento, tá, gente? Desculpa se eu estiver falando alguma data errada, mas ela vai ficar aberta, todas as informações ficam abertas até junho. Tá. Então, não importa se você entrou agora ou se você entrou daqui 2 meses. O problema é que você tem menos tempo para realizar os cursos. Tá, então é legal fazer já. Tá certo. Tem também aí no site alguns materiais complementares, então eu acho que vale super a pena vocês darem uma olhada, dar uma explorada aí nesse site, porque todas as dúvidas aí principais vocês vão conseguir encontrar aí ao longo aí desse material, tá bom? É isso, a gente vai encerrar por aqui agora, espero que vocês tenham gostado dessa primeira formação, amanhã tem mais, amanhã eu já vou falar, né, já passamos a agenda, mas enfim, a gente vai falar sobre o modelo de gestão e a gente vai trabalhar as premissas, foco nas premissas, hoje a gente viu os princípios. Espero que vocês tenham gostado, Renan? Gente, muito obrigado. Novamente tenho que agradecer demais vocês. É sempre muito legal estar aqui conversando com vocês. E só tenho que agradecer, não tenho mais nada. E um bom planejamento, hoje é apenas o primeiro dia, né, gente? Vamos lá e um ótimo ano para todos vocês. Excelente retorno, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.